Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus ele vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. Você já conhece esse texto. A pergunta que ele vai fazer é o seguinte: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Qual é a percepção das pessoas ao meu respeito? O que elas estão pensando sobre mim? O que tudo que eu estou fazendo está comunicando para elas? Todos os lugares que eu visito, todas as palavras que eu falo, os sermões que eu prego, todas as curas que eu realizo, tudo isso, todo ministério, tudo, os boatos, aquilo que é real, aquilo que não é real, o que tudo isso está causando nas pessoas? O que as pessoas estão imaginando a partir de tudo isso? E a pergunta de Jesus, ela é válida, ela é pertinente, porque muitas pessoas já pensavam muitas coisas a respeito de Jesus. Já o confundiram de muitas formas. Ele começa primeiro sendo o cara de Nazaré. É isso que ele começa. Pode ver alguma coisa boa de lá? Então ele já começa com essa impressão. Ele já é o homem lá de Nazaré, que é filho de um carpinteiro. Ele já carrega essa característica e as pessoas passam a defini-lo dessa forma. Mas se você for olhar também... João capítulo 3, por exemplo, um doutor da lei, o Nicodemos, ele chega para Jesus o chamando de Rabi. Então, a definição do Nicodemos para Jesus é a definição de um rabino. Então, se os discípulos tivessem ouvido a maneira como Nicodemos definia Jesus, eles também teriam colocado isso no pacote das respostas. Então, pro Nicodemos, Jesus era um rabino. Ele chega e se apresenta dizendo: mestre, ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele, se ele não for amigão de Deus, parceiro de Deus. Então, ele reconhece que Jesus faz coisas extraordinárias, mas ele chama Jesus de rabi. Para ele, Jesus é um rabino. E existem muitos outros rabinos. Existem muitas outras pessoas, muitos outros ensinos, muitos outros mestres que dividem aquele mesmo cenário. Então, o Nicodemos traduz Jesus dessa forma. Você vai ver também Jesus, quando ele chega diante de Pilatos, tem uma multidão muito grande dizendo que Jesus, aclamando, Jesus é o rei dos judeus. E o Pilatos inclusive faz essa pergunta, ele diz: as pessoas lá fora estão dizendo que você é o rei dos judeus. E Jesus responde: é você que está falando, eu não disse nada, eu não sei de nada, é uma conclusão tua. Então, para algumas pessoas, Jesus era o rei dos judeus. E o rei dos judeus, naquela época, era o Herodes. E o reinado é um cargo político, é uma liderança política. E eles imaginavam Jesus, então, algumas pessoas viam Jesus sob essa ótica, sobre esse critério de um rei. E quando, em Mateus 16, então, Jesus faz essa pergunta, os discípulos respondem assim: bom, estão dizendo que o Senhor é um profeta. Mas não é qualquer profeta também, não é um profeta, não menosprezando a categoria, a classe, mas não é qualquer profeta. Estão confundindo o Senhor com os maiores profetas, estão confundindo o Senhor com Elias, com Jeremias, estão confundindo o Senhor com João Batista. João Batista, inclusive, estava fresco na memória de todo mundo, porque João Batista é contemporâneo de Jesus. E a Bíblia vai dizer para a gente que entre os profetas nascidos de mulher, ele foi o maior de todos. Então era contemporâneo, estava fresco, e as pessoas estavam confundindo Jesus com profeta, e profetas de grande escala, de grande categoria. Não era qualquer profeta, não era um profeta que teve uma história curta, são profetas significantes. Elias e Jeremias e João Batista são os maiorais na classificação, os maiorais nessa função de profeta. Então, as pessoas enxergavam Jesus de muitas formas. As pessoas enxergavam Jesus de
diversos jeitos, cada um tinha uma visão definida a respeito do que ele era. Até que o Pedro, então, ele dá a resposta que a gente já conhece, e é sobre essa resposta que eu quero refletir com você, e te fazer uma pergunta em cima dessa resposta. E a pergunta é: por que as pessoas não reconheciam Jesus como o Cristo, como o Messias? Por que algumas reconheciam como rabino, outras o reconheciam como rei, outras o reconheciam como profeta, mas não como Cristo? E aí o Pedro se apresenta dizendo: bom, as pessoas podem ter diversas impressões ao seu respeito, elas podem pensar que você é isso ou aquilo, mas para mim você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. E a gente sabe que o Pedro não estava falando palavras dele mesmo. Nós sabemos que aquilo que o Pedro está falando é fruto de uma revelação. E é uma revelação tão profunda que a igreja está fundamentada sobre essa revelação. Jesus falou para o Pedro: Pedro, é o seguinte, sobre esta rocha, sobre este dizer, sobre este fato que você acabou de pronunciar, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então a igreja de Jesus está fundamentada numa percepção de quem Jesus é. Só que tem um porém: Jesus é muita coisa para muita gente, e isso traz uma confusão. Então o Pedro vem e arremata a história. Ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual é a dificuldade das pessoas? Qual é a dificuldade que elas têm de enxergar Jesus como Cristo? Qual é o problema nisso, de enxergá-lo como Filho do Deus vivo? Bom, quando as pessoas o enxergam como sacerdote, como rabi, como mestre, como um rabino, existem muitos outros rabinos, e isso não traz nenhum tipo de responsabilidade, não os responsabiliza. Quando as pessoas o reconhecem como um rei, bom, o rei, ele tem responsabilidades sobre o povo. Um rei cuida do povo, um rei defende o seu povo. Então é outro espectro, é outra ideia. Quando eles chamam Jesus de profeta, existem vários profetas, mas ao dizer que Jesus é o Cristo, ao dizer que ele é o Filho do Deus vivo, ao declarar essas palavras, o Pedro, ele estava se responsabilizando. Ele estava se responsabilizando porque o Cristo te sugere algo a mais, o Cristo te implica algo a mais. Não é como conhecer um profeta, não é como conhecer um mestre, não é como conhecer um rabino, não é como conhecer um rei, até mesmo não é nada disso. Estar diante do Cristo é uma responsabilidade, e eles bem sabiam disso. Então eles aguardavam o Messias, eles aguardavam o Cristo, porque o Cristo seria para eles a referência fiel, o Salvador, a referência daquele cujo qual eles teriam que seguir, eles teriam que acompanhar, eles teriam que imitar. Então dizer que Jesus é o Cristo é se autoproclamar alguém que vai pisar sobre as suas pisaduras, alguém que vai se empoeirar pela poeira das sandálias dos seus pés. Dizer que Jesus é o Cristo é dizer que você precisa seguir o mesmo caminho que ele, que você precisa falar como ele falou, andar como ele andou, fazer o que ele fez, viver o que ele viveu. Dizer que ele era o Cristo era uma denúncia para si mesmo. Reconhecer que Jesus era o Cristo denunciava a sua forma de vida. O Messias chegou. O Messias, o Salvador, está entre nós, e Ele veio nos salvar da nossa maneira vã e desprezível de se viver. Então agora, a partir dessa declaração, não tem como mais eu viver da mesma forma. Não há possibilidades de eu continuar vivendo do mesmo jeito. Então para aquelas pessoas era muito comum, para aquelas pessoas era uma situação extremamente cômoda, reconhecer Jesus como qualquer outra coisa, reconhecer Jesus como um rabino,
reconhecê-lo como Nicodemos reconheceu. O Senhor é um rabino, o Senhor é um mestre, é o rabi. Reconhecer Jesus como profeta, Elias, Jeremias, uma reencarnação do Jeremias, uma reencarnação do Elias, do João Batista. Era muito cômodo enxergá-lo como um rei, um líder político forte, poderoso, que veio livrar aquele povo das garras de Roma, da opressão romana. Era muito cômodo isso. Agora, enxergá-lo como Cristo responsabilizava aquelas pessoas e tirava aquelas pessoas da zona de conforto, tirava aquelas pessoas do senso comum, tirava aquelas pessoas da comodidade, da simplicidade da vida, porque agora elas estão diante da referência. Então agora não há mais desculpas, as pessoas se tornam indesculpáveis, elas estão diante da vida. Entende? Elas estão diante da vida, elas estão diante do tudo, elas estão diante do princípio e do fim, do alfa, do ômega, do primeiro, do derradeiro. Então não há mais formas, não há mais justificativas. Então reconhecer Jesus como Cristo te deixa sem opções, te deixa sem alternativas. Então, quando o Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que ele está dizendo é que não há alternativa. Isso é tão notório que no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus está pregando um discurso pesado mesmo. Ele olhou para aquele pessoal e falou: vocês estão aqui por causa de pão? Eu vou dizer para vocês uma coisa: se vocês não comerem do meu corpo, se vocês não beberem do meu sangue, não adianta vocês comerem o pão que eu estou dando aqui para vocês, vocês vão morrer, porque só tem vida quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue. E aí a turma escandaliza, todo mundo começa a ir embora, e aí a galera vai saindo para cá, para lá, e Jesus então olha para os discípulos que permanecem ali, e sem dó mesmo, ele fala assim: e aí, todo mundo foi embora, se vocês quiserem ir também agora, dá linha na pipa, some, segue o seu rumo, volta pro mar, vai pescar, vai fazer o que vocês quiserem. E aí o Pedro narra exatamente isso que eu estou te dizendo. Ele diz: bom, não há mais alternativas para nós, para onde nós iremos? Para onde? Qual que é a alternativa? Que alternativa você está me oferecendo? A vida está diante de mim, e para onde eu irei? Para onde eu posso ir, se a vida está diante de mim? Então eu não posso ir para lugar nenhum, apenas tu tem palavras de vida eterna. Eu não tenho alternativa, não há o que dizer, não há o que fazer, não me resta mais nenhuma opção. Então reconhecer que Jesus é o Cristo, reconhecer que Jesus é o Filho do Deus vivo, é muito mais do que dizer algumas poucas palavras. Por isso que Jesus pergunta para aquelas pessoas, e é muito comum, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar, é muito comum que as pessoas não reconheçam Jesus como o Cristo. É muito comum que para algumas pessoas Jesus seja só um rei. É muito comum que para algumas pessoas Jesus seja só um mestre. E é muito comum que para algumas pessoas Jesus representa só esse lado místico, profético, só representa esse outro ambiente, essa outra dimensão. É muito comum isso, porque se você declarar que Jesus é o Cristo, que Ele é o Senhor, o Filho do Deus vivo, essa declaração te compromete. Então é muito comum que as pessoas enxerguem um Jesus que não é o Cristo. É muito comum. É muito comum que as pessoas enxerguem um Jesus que é só um bom mestre, um bom filósofo, que diz palavras de sabedoria. Tem muitos hoje fundamentos, inclusive profissionais, que são desenvolvidos a partir de dizeres de Jesus. Jesus foi um dos construtores, um dos edificadores do que a gente conhece de psicologia moderna. Então existe ciência desenvolvida a partir do que Jesus falou, existe pedagogia, existe psicologia, existe filosofia, existe leis, existe sociedades, todas desenvolvidas em cima do que Jesus falou, sem nenhum tipo de envolvimento com o Cristo que disse. Entende? Você vai ver, Jesus, nem nada, não
bom, já comecei a falar, vou terminar. Mas nada contra, assim. Mas Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, não sei o quê. Então você pega lá o que ele falou e aquilo que ele falou você aplica. Jesus coaching agora, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus autoajuda, Jesus de todas as formas. Então as pessoas enxergam Jesus e ouvem o que ele falou, e isso se aplica a todos os contextos, mas embora elas apliquem a todos os contextos da sua vida o que ele falou, elas não conseguem proferir, viver a verdade de que ele é o Cristo. Porque o que ele falou me beneficia, agora o que ele é me compromete. Entende isso? O que ele falou me beneficia, o que ele é me compromete. Jesus agora é a referência fiel, é a baliza, é o norte, é o jeito, ele é o protótipo, ele é o filho, o modelo. Então agora toda a sua vida precisa estar voltada nele. A declaração do Pedro é a seguinte, não me resta alternativa, não tenho mais o que fazer, a partir de hoje a minha vida precisa ser a sua vida, a minha vida precisa ser a sua forma, o seu jeito, da sua maneira. A partir de então, as minhas atitudes precisam ser pautadas na sua vontade, no seu querer. Você se torna a referência da minha vida, você se torna a baliza da minha vida. Não há mais o que eu possa fazer, a vida está diante de mim. Então aquilo que Jesus fala te beneficia, mas aquilo que ele é te compromete, e é um comprometimento muito, muito, muito profundo. Então é por isso que as pessoas se interessam tanto por Jesus, mas não se comprometem em quase nada com o Cristo. É por isso que as pessoas observam Jesus e o acham sensacional, gentil, revolucionário. É alguém que veio assim mudar tudo para melhor, que coisa linda, que fantástico, que maravilhoso. Jesus é mesmo tudo isso, que lindo, mas embora há um reconhecimento, e às vezes não é qualquer reconhecimento, às vezes a gente reconhece ele como alguém do patamar de cima mesmo. É quando eles falam assim, o Senhor é igual o Jeremias, o Elias, o João Batista, é prateleira de cima. É gente da prateleira de cima. Então, às vezes não é qualquer reconhecimento, não. Às vezes a gente reconhece Jesus assim como alguém totalmente importante. Alguém totalmente importante para a nossa vida, alguém fundamental para a nossa vida, fundamental para a nossa família, fundamental, só não é o Cristo. É fundamental, só não é o Cristo. Porque se é o Cristo, não tem como continuar como estava, entende? Se é o Cristo, não dá mais para seguir em frente, porque agora o que você vai fazer? Para onde você vai? Quais são as suas alternativas? Então é por isso que Jesus falou assim, a minha igreja está toda edificada sobre esse dizer. A minha igreja está toda edificada sobre esta palavra, sobre esta revelação, sobre esta rocha. As portas do inferno não podem prevalecer contra aqueles que perceberam, que entenderam, que receberam a iluminação de que Jesus é o Cristo. Então deixa eu fazer uma pergunta. Eu disse para você que eu seria bem breve e serei. Quem Jesus é para você? Ele é um cara importante, fundamental, que você diz, puxa, posso viver sem ele? Nossa, mas ele é bom assim demais para mim, cuida de mim, cuida das minhas coisas, cuida da minha família, cuida das minhas finanças, não me deixa passar por dificuldade, ele cuida das minhas emoções. Pensa assim, um cara legal, assim, sensacional.
é um profeta, é um grande mestre. As palavras de sabedoria assim dele são sensacionais. Algumas orações assim que ele fez são incríveis. Quem ele é para você? O problema é que a gente está enxergando Jesus de múltiplas formas. Ele virou para a gente mesmo um grande mestre que ensina para a gente coisas que a gente não sabe. Ele virou realmente para a gente um grande profeta, porque ele envolve o lado místico da nossa vida. Ele virou realmente para a gente um grande rei, porque nós temos extrema expectativa que ele faça alguma coisa por nós, principalmente nesse período difícil que a gente está vivendo, e a gente quer responsabilizar alguém. Então, Jesus sendo o rei, ele é o responsável por tudo isso. Mas a minha pergunta é, ele é o Cristo? Porque se ele for o Cristo, alguma coisa precisa mudar. Essa declaração, essa afirmação, essa revelação precisa necessariamente mudar alguma coisa em você. Precisa necessariamente mudar alguma coisa em você. A vida não é a mesma quando essa ficha cai. Então agora existem coisas que eu jamais faria e que agora eu faço só por causa dessa revelação. E existem coisas que eu queria muito fazer e agora eu não faço só por causa dessa revelação. Eu acrescentei à minha agenda coisas e eu excluí da minha agenda coisas só por causa dessa revelação, porque não tem como mais ser do mesmo jeito. Não tem como mais seguir a mesma ordem, seguir a mesma sequência. A vida não pode mais ser a mesma. A vida só é a mesma porque a gente enxerga Jesus como profeta, como mestre, a gente enxerga Jesus como rei. Falta nos enxergar Jesus como Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador, aquele que é a referência, o modelo, o padrão, o filho, para que você seja finalmente tudo aquilo que Deus quer que você seja, e a sua referência de ser é Ele. Não tem como ser o ser que Deus deseja sem ser como Jesus, entende? Se você quiser ser o ser que Deus deseja, você precisa ser como Jesus é. Então eu quero, com essa pergunta, primeiro deixar você extremamente intrigado, desconfortável. Eu espero que você esteja totalmente desconfortável aí na sua poltrona, aí na sua casa, que isso te dê dores nos ossos, que isso te dê coceira, que te deixe assim aflito mesmo, porque o momento é para isso. O momento é para nos afligirmos disso. Tem um dos meus mestres, né, uma das pessoas fundamentais na minha formação, o meu professor Ziel, ele tem uma frase assim que eu acho sensacional. Ele diz que a palavra de Deus, ela vem para trazer tranquilidade para quem está aflito, e ela vem trazer aflição para quem está tranquilo. Então, se você estivesse tranquilo assim, enxergando um rei, um profeta ou um rabi, se você estivesse tranquilo assim, eu espero muito que você, depois dessa conversa nossa, fique totalmente aflito, tentando transformar, pensando como é que você pode sair dessa. E se você estivesse afligido, eu espero muito que essa palavra tranquilize você, te dando total consciência de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, vamos ter um minuto de oração, e eu quero convidar você para nós falarmos com Deus e que a sua oração seja unicamente um pedido para que os seus olhos sejam abertos. Porque, meu irmão, não é possível as coisas permanecerem como estão se nós estamos enxergando quem Ele é. Então guarda uma coisa no seu coração: aquilo que Ele te falou te beneficia, aquilo que Ele é te compromete. Então, que haja diante de você uma plena revelação de quem Ele é. Você não vai descobrir isso sozinho, você não vai descobrir isso lendo um livro, ouvindo uma pregação, uma música. Você vai descobrir isso
quando o Pai nos revelar. Quem revelou para o Pedro foi o Pai. Não foi carne nem sangue que lhe revelou, mas foi o Pai que estava no céu. Então hoje a nossa oração é para o Pai que está no céu, para que o Pai que está no céu abra os nossos olhos e nos faça enxergar Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que foi enviado ao mundo para se tornar uma referência, um padrão, uma baliza, para se tornar o primogênito entre muitos irmãos, irmãos que vão basear a sua vida, as suas vidas nele, irmãos que vão pautar a sua vida a partir dele. Então